As crianças, né, podem separar. Crianças e adolescentes, cobrem seus pais aí para você ir no acampamento, tá? E se precisar de ajuda, irmãos, procure a liderança, a diretoria aí, que a gente consegue ajudar você também. Tiago, capítulo 1. Vez por outra, nós temos aqui meditado em algumas passagens do livro de Tiago. Eu particularmente gosto muito, principalmente dos versículos 2 a 4. Isso muito já me ajudou ao longo da minha caminhada. Nós aqui em algum momento tratamos sobre sabedoria. Vimos também duas passagens que falam sobre isso aqui na carta de Tiago. E no capítulo 4, se eu não estou enganado, também falamos nos versículos 13 a 17 sobre os planos. E a gente começou o ano, irmãos, eu procurei focar isso, não sei se os irmãos perceberam, vão se lembrar, mas focando naquilo que creio nasceu no nosso coração, porque foi o próprio Deus que colocou, que é o desejo que deve existir no coração e na vida de cada crente, de aproveitar que nós estamos iniciando o ano e reassumir novos compromissos, ou reassumir compromissos, ou assumir novos compromissos, ou desejar fazer um pouco mais do que a gente conseguiu fazer o ano passado, mas entendeu que foi pouco. E aí o foco não é nesse sentido geral, de várias coisas que a gente pode colocar como propósito para alcançar ou fazer mais ao longo desse ano, mas especificamente por aquela área que é a mais importante na nossa vida como crente, que são as coisas espirituais. Eu creio, não sei se isso está no coração de todos os irmãos, mas como eu disse, deve estar. Não sei se você iniciou o ano tendo no coração o desejo de, por exemplo, ler mais a Bíblia, ou tentar conseguir, nesse ano de 2023, ler ela toda, ou orar um pouco mais. Se você conseguiu orar pelo menos uma vez todos os dias ao longo do ano, talvez você tenha proposto no seu coração, não, esse ano eu vou orar duas vezes por dia, todos os dias. Talvez também você tenha pensado aí em servir mais o reino, seja assumindo um cargo, seja vindo mais à igreja, seja investindo financeiramente com os missionários ou outra área. Enfim, são diversas coisas que com certeza a gente pode pensar, e se você pensou, louvado seja Deus por isso, porque é a vontade de Deus, isso só existiu por causa da própria operação do Espírito Santo na nossa vida. Só que o que eu venho destacando não é apenas para o fato de que isso é louvável, isso é muito bom, mas o meu desejo é de nós iniciarmos o ano tendo isso como propósito, mas guardando no coração a ideia de que começar é muito fácil. A gente começa empolgado, animado, só que à medida que o tempo vai passando, nós vamos afrouxando as mãos, nós vamos nos desanimando. Chega o meio do ano, a gente já não está nem lendo a Bíblia, a gente já não está mais orando, a gente já não está vindo mais escola dominical, no trabalho de quinta-feira, no meio de semana, nós já não estamos indo mais como estávamos indo nas reuniões de oração nas casas. A gente vai desanimando, e principalmente
se a gente tiver que enfrentar alguma luta, alguma dificuldade. A gente acaba desanimando um pouco. Isso é natural. E o nosso desejo, o meu desejo para a igreja é que a gente não comece bem e no meio do caminho pare. É por isso que, sem ser quinta-feira passada, na outra, nós aqui no estudo bíblico, trabalhamos o texto de Gálatas capítulo 5, você não precisa abrir. Trabalhamos o capítulo 5, versículo 7, onde o apóstolo Paulo fala para esses crentes o seguinte: olha, vocês começaram bem. E aí ele pergunta, o que aconteceu que os impediu de continuarem caminhando bem? Algo aconteceu que fizeram com que eles parassem. E provavelmente não vai ser diferente para conosco. Nós vamos começar bem, porque a gente sabe que a gente começa várias coisas bem, sejam elas de que áreas forem. Nós começamos muito bem, mas a gente acaba não mantendo, não perseverando. E aí volta a estaca zero. Apesar de ser importante nós termos esse desejo, apesar de nós começarmos bem, nós precisamos entender que algumas coisas podem fazer com que a gente pare pelo meio do caminho. E não somente isso, mas entendermos que nós vamos ser tentados às coisas pecaminosas para que a gente abandone estas ou essas que nós aqui propomos, que são espirituais. Vimos no capítulo 7, versículo 17 de Gálatas, que Paulo fala isso. Ele diz que há um embate, há uma luta entre a sua carne e o seu espírito, porque a carne nos tenta, nos inclina, nos puxa a fazer aquilo que não é espiritual. Então a gente pode e deve iniciar o ano desejando várias coisas espirituais para a nossa vida, mas acontecerão coisas, inclusive o nosso próprio coração será tentado a abandonar estas coisas para fazer aquilo que é pecaminoso. E é sobre isso que nós vamos aqui tratar então em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 13. Leremos os versículos 13, 14 e 15. Tiago trata sobre as tentações, a realidade da tentação na vida do crente, até mesmo do crente. Ele vai tratar sobre isso aqui e nós então precisamos considerar algumas coisas importantes sobre a tentação, sobre a realidade da tentação na nossa vida. O que a gente pode aprender sobre as tentações à luz do que Tiago aqui fala para nós? Versículos 13 a 15, vamos juntos ler? Vamos lá? Ninguém tentado, diga. Então, olha só, irmãos. Eu, como tenho compartilhado aqui, vez por outra, alguma passagem da carta de Tiago, já situei os irmãos a respeito de qual que era o contexto, qual que era a situação que esses crentes estavam vivendo. De maneira geral, o que a igreja primitiva viveu nos dias dos apóstolos e nos dias após eles, foi um contexto de perseguição. O contexto geral, basicamente, foi isso, para todos os livros e cartas que nós temos no Novo Testamento. Não foi diferente para esses crentes que Tiago escreve. Eu sempre ressalto aqui, no versículo 1 do capítulo 1, Tiago começa a sua carta apresentando e trazendo para nós essa informação
de que aqueles crentes estavam dispersos por causa da perseguição, onde eles tiveram que abandonar tudo, começar a sua vida do zero, e ao começar a sua vida do zero, obviamente que eles iam enfrentar diversas situações difíceis. Imagina você começar a vida do zero. Não é fácil. E além de já não ser fácil, nós que somos pecadores, vamos ser tentados a tomar caminhos que a gente não deve percorrer para chegar onde nós queremos. Às vezes nós vamos buscar meios mais fáceis e que não são certos para a gente ter o que precisa, porque é desesperador. E no desespero, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos infringir a lei, nós vamos pecar. E não foi diferente para com esses crentes. Eles precisavam trabalhar, eles precisavam comer. Às vezes eles precisavam pagar impostos, não tinham com que pagar. Enfim, a gente pode pensar aqui numa série de situações que eles se viam tentados a não fazer ou a fazer outras coisas que eles não poderiam. Tiago sabe disso, está ciente disso, e é por isso que ele então escreve sobre esse assunto, que é a tentação. E a primeira coisa que nós devemos considerar, que Tiago esclarece, que a gente pode aprender sobre a tentação, porque inclusive, ainda que nós não estejamos vivendo no mesmo tipo de contexto, nós não precisamos aqui levantar a mão e nem citar, é uma realidade. Nós como crentes estamos sujeitos a vários tipos de tentações. Eu vou citar um exemplo, né? Inclusive, esses dias atrás, eu tive prazo para pagar minhas contas, e aí já tive que pagar o reajuste do INSS. E aí, comentando lá com a minha sogra, com a Flávia, eu havia dito como que isso é pesaroso, né? Você dá um bom dinheiro para o governo, do qual, infelizmente, você sabe que não vai ter retorno. Ou pouco ou dificilmente você vai ter algum retorno. Eu poderia muito bem pegar esse dinheiro e comprar tudo com Nutella, né? E ser feliz. Só que não. Eu poderia muito bem pegar esse dinheiro e aplicar e investir em uma coisa mais segura, que me desse um retorno maior. Mas eu tenho que fazer, independentemente se eu vou ter retorno ou não. Se eu vou aposentar pela Previdência Social ou não. É meu dever, é o meu direito. Mas às vezes a gente é tentado a fazer o quê? O jeitinho americano? Não, né? O jeitinho brasileiro. Vamos tentar aqui dar um jeito para a coisa ficar mais fácil. Está percebendo, irmãos? A gente não precisa chegar ao ponto de ser perseguido. Nós não precisamos chegar ao ponto extremo de ter que abandonar tudo, correr, fugir para preservar a nossa vida, começar a nossa vida em outro local do zero para ser tentado. A gente é tentado nas coisas mínimas, em situações assim, não tão difíceis e complicadas. E ao ser tentado, qual é a maneira que nós enxergamos, entendemos, vemos de maneira correta o que é a tentação? Porque perceba, pense aí com você mesmo. Você ama a Cristo, você entregou sua vida a Ele, você serve a Ele. E aí a gente vai se lembrar do que Jesus disse, que nós falamos aqui domingo passado à noite. O caminho é apertado e a porta é estreita. E aí, por amor a Cristo Jesus, você é perseguido. Por amor a Cristo Jesus, um ente seu morre. Por amor a Cristo Jesus, você perde tudo. Por amor a Cristo, você tem que abrir mão de tudo. Nós que somos pecadores, inclusive, podemos correr o risco
de pensar que Deus, por ser soberano, é aquele que está nos tentando. Talvez era isso que passou na mente e no coração. Talvez foi isso que muitos desses crentes verbalizaram. Porque nós lemos o texto, se você se lembra, Paulo menciona um pouco sobre esse aspecto em específico. Veja aí, no versículo 13, repetindo, nós não vamos entrar especificamente agora para explicar, vamos por parte, mas só para você prestar atenção que essa provavelmente foi uma possibilidade, que muitas vezes, nos dias de hoje, alguns crentes também pensam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Eu entendo que de uma maneira lógica, Tiago só teve que falar isso porque muito provavelmente alguém estava pensando e dizendo que era Deus quem o estava tentando. Por causa da perseguição, por causa do amor ao Evangelho, a Cristo Jesus e etc. Qual é a primeira coisa para nós considerarmos aqui? E que, na verdade, tem relação com o que a gente acabou de ler. É que o fato de nós sermos tentados, preste atenção, irmãos, não tem a sua origem em quem? Deus. Se somos tentados, e isso é uma realidade, e a gente sabe, se somos tentados, isso não tem nada a ver, vamos assim dizer, com Deus. A origem não está em Deus. Deus não tenta ninguém. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no capítulo 3 de Gênesis. Veja só, irmãos, nós entendemos aqui a situação desses crentes. Provavelmente, o que eles estavam pensando e dizendo é o que Tiago está condenando. Ninguém pense que é Deus que tenta. Eu havia dito que nos dias de hoje é possível que em algum momento nós pensamos isso, dissemos, e que talvez tenham pessoas que estejam dizendo. Mas isso vem lá de Gênesis capítulo 3. Ainda que de maneira não tão clara, está lá entre linhas. Adão e Eva pensando que a culpa deles serem tentados e caírem em tentação era de quem? De Deus. Capítulo 3, versículos 12 e 13. Alguém leia para a gente, por favor. Vou fazer uma pergunta para os irmãos olharem para o texto e tentarem encontrar aí a resposta. Qual é a palavra que indica que Adão estava culpando a Deus por ter comido do fruto da árvore que ele não poderia? Isto. Ele transfere a culpa para Deus. É o Senhor que me deu a mulher. Então a culpa é sua. Por que você me dá uma mulher que me tenta? E que me tentou como exatamente aconteceu? Adão transfere a culpa e a sua responsabilidade para Deus. Nós vemos então esse problema já desde o momento em que o pecado entrou na raça humana. E se assim foi, será que não continua sendo até os dias de hoje? Pensarmos que o fato de sermos e cairmos em tentação
não é às vezes culpa de Deus? Uai, não foi Ele que permitiu? Por que que Ele não impediu que eu fosse tentado? Tiago nos ensina que o fato de sermos tentados não tem a sua origem em Deus. Volta lá para Tiago. Nós temos um motivo do porquê que Deus não é aquele que tenta. Por que que a origem não está em Deus? Na parte final do versículo 13 diz: porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Nós vamos abrir aqui alguns textos para a gente observar isso. Vamos lá para Jó, capítulo 34, versículo 10. E aí eu vou pedir a participação dos irmãos na leitura desses textos. Alguém leia para a gente. Jó 34, versículo 10. O que está sendo afirmado a respeito de Deus é que está longe de Deus o praticar a perversidade e de cometer injustiça. Aí a gente vai para o livro dos Salmos. Salmo de número 5, versículo 4 e 5. Lê para nós, seu Jadelto. Mais uma vez, o que é afirmado a respeito de Deus, que Deus não se agrada da iniquidade, com Ele não subsiste o mal e que Ele aborrece os arrogantes e aqueles que praticam iniquidade. Pula para o Salmo 25, versículo 8. Pelo contrário, quem é Deus? É aquele que é bom, reto e por isso age de maneira correspondente, apontando o caminho aos pecadores. Vamos para um livro fácil, Abacuque. Vou dar 5 segundos para os irmãos acharem. O Helder já achou, ele está no celular. Facinho, né? Acharam, irmãos? Está lá no final do Antigo Testamento. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e também a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfiamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Aqui é o profeta questionando a Deus a respeito do porquê que os ímpios, que estavam fazendo coisas injustas e erradas, fazendo o povo dele sofrer, não era castigado. Mas ele questiona justamente por saber, crer e estar convicto de que Deus é esse Deus que age de maneira justa, correta. Ele, me fugiu aqui a palavra,
mas ele apela justamente para o caráter e as qualidades de Deus. Porque tu és puro, porque tu és bondoso, ou porque não podes ver o mal, melhor dizendo, porque tu és justo, age assim para com a vida daqueles que estão fazendo o que não te agrada. Zacarias capítulo 8, versículo 17. Lê para nós, Marta. Isso, 8:17. Deus aborrece aqueles que pensam o mal, aqueles que tentam contra o seu próximo, aquele que faz juramento falso. Deus aborrece. E lá em 1 João, o último texto aqui, capítulo 1, versículo 5. Diz aí, 1 João 1, 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. São outras palavras que podem ser traduzidas por bondade ou bem e mal. Luz, bem, trevas, mal. Então em Deus não há maldade ou trevas alguma. Portanto, irmãos, nós observamos aqui poucos textos que corroboram para aquilo que Tiago está argumentando, na parte final do versículo 13, que o fato de sermos tentados não tem a sua origem em Deus, porque ele não pode ser tentado pelo mal. Começa por aí. É impossível Deus ser tentado por causa do que ele é. Deus é perfeito. É por isso que a gente tem os teólogos principalmente, tem uma grande dificuldade, discutem a respeito de como foi a tentação de Jesus. Porque ainda que Jesus era 100% Deus e 100% homem, como ele foi tentado? Um Deus perfeito, como foi tentado? Só é tentado aquele que tem algum mal em si. E Tiago justamente diz: Deus mesmo não pode ser tentado pelo mal. Deus não tem nenhum contato com o mal e o mal não tem poder de tentá-lo. Está no caráter de Deus, na essência, ser oposto ao mal. Ele não tem qualquer relação com o mal, de modo que ele mesmo a ninguém tenta. Porque Deus não pode ser tentado, ele não tenta. Porque ele não pode experimentar o mal, ele também não pode causar o mal. Aí a gente pode pensar assim: ai pastor, mas não teve coisas que o próprio Deus permitiu? Sim, Deus permitiu uma coisa, Deus, seu agente direto, é outra. Esses dias eu estive escutando, não sei de quem, citando outra pessoa, que a seguinte frase, de que o diabo é o diabo de Deus. Deus permite, como foi o caso de Jó, lembra? Jó foi tentado, Deus é quem permitiu, mas quem tentou? O diabo. Deus não pode ser tentado, porque ele não pode ser tentado, ele não tenta a ninguém. A parte finalzinha do versículo 13. E ele mesmo a ninguém tenta. Primeira coisa que nós estamos aprendendo é: tentação é uma realidade na nossa vida. E o que a gente precisa aprender? O fato de sermos tentados não tem a sua origem em Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e porque, consequentemente, ele não tenta ninguém.
Aí a pergunta que eu faço é: quem é que então, se não é Deus quem nos tenta, quem é que nos tenta? Hã? Diabo. Vamos lá para Gênesis 3 novamente? Capítulo 3, versículos 1 a 5. Estamos aqui entendendo um pouco mais sobre tentação. Sobre quem é que nos tenta. Já excluímos que Deus não é quem nos tenta, certo? Nunca permita no seu coração pensar que quem está te tentando é Deus. Mas agora estamos afirmando que quem nos tenta é o diabo. Gênesis 3, de 1 a 5, apresenta isso para nós. Diz aí o texto: a serpente, que é o diabo, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. O que ele vai dizer, perceba, é tentar alguém a fazer o que não pode. O que ele diz? É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Foi o diabo ou não que tentou Adão e Eva? Diabo. Não é Deus, mas é o diabo. Aí nós temos lá em Mateus 4, versículo 3, o capítulo que descreve sobre a tentação de Jesus. Nós citamos aqui, sobre a questão teológica difícil de entender em que sentido que Jesus foi tentado. Veja aí, versículo 3, qual é a palavra relacionada ao diabo aí? Então, o tentador. Um outro nome para o diabo é tentador. Ele é aquele que tenta. Versículo 13, olha aí. Depois de Jesus ter sido tentado e, obviamente, não ter caído em tentação, diz o texto que, deixando Jesus Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Ah, não é aqui não. É no texto paralelo. Deixa eu ver se é Marcos. Marcos 1, 13. Também não. Vamos lá para Lucas, ver se é. Lucas 4. Isso. 4:13. O diabo é tão tentador que diz no versículo 13 que passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, mas até momento oportuno. O tentador é tão tentador que ele não desiste de tentar, ele vai continuar tentando. Ele insiste nisso. É a função dele, entre aspas, né? É o que ele faz. É tentar. Você concorda com isso, irmãos? Então, Deus te tenta ou não? Não. O diabo te tenta ou não? Ele é o autor da tentação? Sim. Mas a pergunta que eu faço é: somente o diabo é quem nos tenta? A culpa é dele? Por que isso é importante? Porque existem pessoas que creem
e existem igrejas que ensinam que tudo é culpa, tudo é demônio, diabo. Problema na vida? Diabo. Espirrou na igreja? Diabo. Vira um trem de doido, né? Nós vamos ver que Tiago explica um pouquinho melhor isso aí, para a gente não ter essa tendência de pensar como alguns têm pensado nos dias de hoje. Quer falar, Francisco? Exatamente. Que é melhor culpar, né? Agora vamos nos lembrar aqui um parênteses dentro disso aqui, porque Tiago não trata. Além do diabo ser quem nos tenta, tem outras coisas que nos tentam. Quem mais nos tenta? Além do diabo. Hã? Antes da carne, antes da vontade. Tem mais um agente. E a Maria Geralda fez certinho. Ela olhou para o Vitor. Quem é o agente? Hã? Não. Tá amarrado, né? É só um exemplo. Pecado? Antes disso. Não. As pessoas. Lembra lá de Adão? Ele culpa a Deus e, consequentemente, a mulher. Não foi ele. É ela que me tentou. A culpa é dela. E a culpa é sua. Porque o Senhor que criou e me deu Eva. Que é quem me fez pecar. Tiago vai dizer que os agentes da tentação são diversos. É o diabo, são as pessoas, mas a culpa, esse é o detalhe. A culpa é de quem tenta ou de quem cai em tentação. Por quê, irmãos? Nós só caímos em tentação porque nós decidimos e escolhemos cair em tentação. O diabo te obriga? Não. As pessoas te obrigam? Não. Nós caímos em tentação por culpa e escolha sua, nossa, mais ninguém. Sim. Porque é orgulho, irmãos, o problema do orgulho que veio lá do jardim do Éden. Não sou eu a pessoa que falhou, a pessoa que errou. Não sou eu a pessoa que é fraca, é o outro. Se o outro não tivesse feito, eu não tinha caído, não tinha pecado. É mais fácil. Então veja aí o versículo 14. Ao contrário, vamos juntos? Ao contrário, cada um, vamos lá? Cada um tentado pela sua própria cobiça. Aprendemos que o fato de sermos tentados não tem a sua origem em Deus, porque Deus não pode ser tentado e Ele não tenta ninguém. E agora, em segundo lugar, aprendemos que o fato de sermos tentados tem a sua origem na nossa própria cobiça. A gente só cai em tentação porque nós temos um problema crônico que se chama cobiça. A gente deseja aquilo que não pode.
Por isso que a gente tem que estar o tempo todo vigilantes. Porque pode ser que a gente comece o ano muito bem, empolgados. Mas a gente tem o pecado, a cobiça, que vai nos inclinar para trás. As coisas de Deus não. Escola dominical hoje, não. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é cobiça? É ardente desejo. Não é um desejozinho fraco, pequeno. É um negócio inflamado. É desejo desregrado, violento. Não é um desejo assim educado, gentil. Posso por gentileza pecar? Não, ele te violenta. Talvez não vou usar essa palavra não. Concupiscência, essa palavra estranha, que significa desejo desenfreado, descontrolado. Um desejo impuro pelas coisas pecaminosas. Veja o que o profeta Jeremias diz no capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Irmãos, isso aqui é tão importante para a gente considerar, que não é só os políticos que são corruptos, não. Somos eu e você, somos nós. É naqueles centavos que você recebe de troco a mais, porque de menos a gente reclama, né? Quando a gente é bom de matemática. Senão a gente sai perdendo e nem sabe. Mas é aquele troco que passa. E aí você coloca no bolso. É quando a gente está jogando bola e alguém chuta, bate na nossa mão e a gente não fala nada, né? É pênalti. Aí você não fala nada. É em coisas pequenas. O nosso coração é desesperadamente corrupto. Sabe o que controla? É o que Paulo falou aos Gálatas. Se nós não tivéssemos a natureza espiritual, porque o que é a natureza espiritual para quem veio aqui na quinta-feira? É a única coisa, ou é o único agente, o Espírito Santo é o único agente que luta e pode lutar contra a nossa carne. Sem ele, o que freia sermos corruptos, depravados, malignos, o que nos impede de matar, esquartejar, apedrejar, estuprar, é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Sem o Espírito Santo de Deus, nós talvez não seríamos muito diferentes dessas pessoas que têm feito essas coisas terríveis no mundo. Quer um exemplo? Quando você está discutindo com o seu cônjuge, muitas vezes a vontade que você tem é qual? Dar um beijo, né? Abraçar, pagar um jantar no lugar mais caro. Qual que é o desejo? Confessemos o nosso pecado. Qual? Vontade é de matar, né? Hã? É uma cotoveladinha na escada, né? Eu gosto desse exemplo porque não tem crente que se aguente. O dedinho na quina do móvel. Que negócio dói na alma, né? E aí, como nós somos crentes, a gente não usa aquelas palavras horríveis, né? Mas às vezes a gente fala lá, égua, porcaria. Mas a gente externa um pouco daquilo que está dentro de nós. Essa corrupção que é desesperada. O mal que está lá dentro de nós que quer sair. Em toda a vontade. Jesus também, aqui em Mateus capítulo 15, versículo 19,
fala algo nesse sentido. Ele diz: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração que procede. O que ele quer dizer? Nós não somos maus, nós não fazemos coisas erradas e pecamos e caímos em tentação por causa do meio. Não é a educação que vai mudar a sociedade. Ou você crê nisso? Se o governo investir 100% em educação, vai mudar o mundo? Não. Porque o problema não está no meio, não é o meio que influencia você a ser mau. É o seu próprio coração. Ele é maligno. Isso, eu gosto de falar assim. Já vem de fábrica. Não por culpa de Deus. O que nos faz cair em tentação é a nossa própria carne, o desejo por aquilo que é errado e pecaminoso. Portanto, a culpa não é do tentador e nem das pessoas, não é do político, não é do governo, não é da sociedade, não é do seu vizinho miserável, não é do seu cônjuge, não. A culpa é sua. Você xinga, você peca porque você quer. Porque você decidiu não se dominar. Decidiu não exercitar o domínio próprio. É por isso que lá no capítulo 3 de Gênesis, Deus castiga somente a serpente, porque ela foi a causa de ter feito Adão e Eva pecarem? Não. Deus castiga ela porque foi o agente. E Deus permite, porque faz parte dos seus planos. Mas a culpa não é dele. Deus usou povos pagãos para castigar o seu povo. Mas Deus castigou esses povos porque o que eles fizeram foi errado. Deus castiga a serpente, mas Deus castiga a mulher e o homem. Porque eles foram culpados. E para a gente encerrar, voltando aí para o texto de Tiago, Tiago descreve de maneira figurada, a ilustração aqui é de uma mulher que está para dar à luz. Nos versículos 14 e 15 ele diz: qual é o processo para a gente consumar o pecado? Como que acontece? Por causa da cobiça ou do pecado, a tentação se apresenta, ela surge. Quando ela se apresenta, ela surge, ela atrai e seduz. Então, a cobiça, porque temos a cobiça no nosso coração, porque somos pessoas que cobiçam. Depois de haver, então, a cobiça concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Qual é o processo de consumar o pecado? Algo acontece que nos faz sentir ser tentados, ou somos tentados por essas coisas. Quando somos tentados, nós, nem sempre, mas pecamos, não pela prática, mas pelo pensamento. Você deseja aquela tentação, pecou. E aí pense comigo, existe a tentação, a possibilidade de não pecar pela tentação. Existe a possibilidade de pecar pela tentação conscientemente, ou na consciência, na mente, e existe a possibilidade de você consumar o pecado, aquilo que você desejou. São coisas diferentes.
Vocês entenderam? Eu vou simplificar. Tem dois tipos de pecado. Aquele que você peca sem cometê-lo, mas só mentalmente, e aquele que você peca colocando em prática, consumando o pecado. Então, vou citar o exemplo aqui do cônjuge que você quer matar. Você pecou porque você desejou isso, certo? Mas você não matou, ainda que você quisesse. As duas coisas são pecado. Mas você consumar é um pecado maior e pior, que terá consequências piores nessa vida. Mas Tiago diz, seja o pecado pela mente, seja o pecado consumado, o que ele fala? Gera morte, que é o que? Inferno. Pois não, Sr. Jardel? Sim. Exato, foi se agravando, né? Os pecados de Davi. Mas nasce aqui, ó. Nasce aqui, aí você ou trava, ou você dá vazão. A primeira vazão é, quero pecar. Quero cair em tentação. E o pior é, consumir o pecado. São coisas diferentes. E que é nesse processo que a coisa acontece. Versículo 12, para a gente encerrar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a tentação. Porque isso é possível, mas é uma realidade. Bem-aventurado é porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual Deus prometeu aos que o amam. Porque o cristão que ama a Deus se dispõe a suportar a tentação com perseverança e, portanto, deve se lembrar de que seu prêmio está reservado para a eternidade, que é a vida eterna. Esse que tem que ser o nosso foco. Eu posso suportar a tentação por causa do Espírito Santo. E ainda que seja difícil dizer não àquilo que está fácil, aquilo que eu quero, mas é errado, Deus me recompensará na eternidade. É isso que Deus deseja de nós. E não é à toa que Jesus, lá na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar o quê? Relacionado a isso. E não nos deixes cair em tentação. Cabe a nós, irmãos, estarmos cientes, orarmos, pedindo a Deus para nos conceder graça. Mas entender que isso sendo uma realidade, começamos bem o ano, desejosos de várias coisas que agradam a Deus. A gente tem que vigiar, estar atento, porque o nosso próprio coração não é o seu cônjuge, não é a sua família, não é a sua vizinha, seu vizinho, não é a igreja, não são as pessoas, não é o diabo, é o seu próprio coração te inclinará a abrir mão dessas coisas que agradam a Deus. Que a gente possa correr bem, chegar ao final do ano, mantendo as coisas que nós começamos. Amém? Alguma pergunta, irmãos? Dúvida? Contribuição? Pois não, Ailton.
Sim. E por um aspecto que eu também entendo, que é o fato de acharmos que as coisas erradas que nós cometemos nunca será descoberto. É por isso que a gente insiste em manter os nossos pecados ocultos, né? Aqueles pecados, porque ainda não deu problema. Então, enquanto não der problema, a gente mantém. Só que pode ser que quando der problema seja tarde demais. E a consequência seja grave demais. É tempo da gente se arrepender enquanto é tempo. De aproveitar a oportunidade para abandonar o pecado. Porque cedo ou tarde, Deus vai trazer à tona, vai revelar o que havia sido oculto. Então é por isso, né? Porque tenta uma vez, não dá nada, faz 2, 3, 10, 15, ninguém sabe. E vai mantendo. Perdeu-se o temor. E todos nós temos essa tendência, que é o que a gente tem falado. Então, que a gente possa estar cientes, fazer a nossa parte e nos mantermos perseverando naquilo que a gente decidiu fazer já no início desse ano. Seja o que for, que Deus nos dê graça nisso. Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida, mais uma semana, a providência, o cuidado do Senhor, e em todo o tempo, ó Pai, a Tua bondade sobre a nossa vida. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, que é a única pessoa que pode lutar contra a nossa carne. Deus amado, obrigado porque esse Teu Espírito Santo é aquele que produz em nós o desejo de fazer mais por Ti. E que, ó Pai, estejamos cientes da realidade triste que existe dentro de nós, no nosso coração cobiçoso, pecaminoso, para que, ó Pai, a gente não possa parar com aquilo que nós propomos fazer ao longo deste ano. Nos dê essa graça, para que a gente possa agradar ao Senhor e dar testemunho, Senhor, colher os frutos para a nossa própria vida e daqueles que estão ao nosso redor. Nos leva em paz, abençoa-nos, é o que nós assim oramos e pedimos, gratos, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Lembre-se da lista, tá? Podem me procurar ou procurar um dos meninos aí da diretoria. A gente só tem essa semana, né? Então vai estar bem corrido, a gente precisa se organizar nisso. Oi. Ajudar com as crianças? Lá? Isso. Se alguém também puder ajudar com as crianças lá, esse é um detalhezinho que eu não tinha lembrado. E bem importante, né? As nossas crianças são tão santas, né, irmãos? É isso, tá? Gente, eu quero agradecer aqui de maneira especial os nossos irmãos lá da Lagoa Formosa, a Cássia, a Renata, como é que chama? Isabela, e o Mateus, e a Luísa, que está lá com as crianças. São muito queridos por nós, fico muito satisfeito de tê-los aqui novamente. Vá em paz, Deus abençoe, irmãos. Até a noite.